Mais um escândalo na igreja pentecostal. Deus é amor. Até onde nós sabemos, existe regra. Cada igreja tem a sua regra por meio dessa palavra, pela forma e pelo meio em que interpreta a palavra de Deus, né? Nós vivemos um tempo muito complicado, um tempo muito difícil dentro da igreja pentecostal Deus é Amor. É um tempo chamado tempo da mudança. O tempo da mudança. Agora analisa comigo. Analisa comigo. Se tem regra em um lugar para um, tem que ter para todos. Não é verdade? Se tem regra para os membros da igreja, para os obreiros da igreja, para as obreiras da igreja, tem que ter regra também para todos, independente seja membro da diretoria, independente seja membro da família Miranda, regra é regra e tem que servir para todos. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: a igreja Deus e Amor, até onde eu sei, ela não liberou o uso de pinturas. Ela não liberou o uso de pinturas. Então, por que é que a Karina, a esposa do Davi Miranda Neto, ela usa e expõe para todo mundo ver, né? Por que é que ela pode e os outros não podem? Ou ela fazendo esse tipo de coisa vai levar os outros membros da igreja a fazer também igual? Agora a pergunta que eu faço: quando o missionário Davi Miranda era vivo, que pregava contra essas coisas, porque você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: igreja é igreja e mundo é mundo. O cristão não pode se parecer com o mundo. O cristão tem que ser diferente do mundo. O cristão tem que ser diferente do mundo. Quando o missionário Davi Miranda pregava, ainda estando vivo, os nossos pastores, os nossos obreiros faziam assim, ó, aplaudia. É verdade, usa o teu servo. Mas e agora? O que aconteceu? O que aconteceu, né? Cadê aqueles homens que aplaudiam ele? Cadê aqueles homens que batiam no ombro dele para dizer: continua assim, é Deus que está te usando, você é um grande homem de Deus? Cadê? Eu queria saber aonde estão todos esses homens. Eu queria saber cadê os nossos pastores, que está vendo tudo isso acontecer, mas nenhum tem coragem de se manifestar para poder falar ao contrário. Nenhum tem coragem. Sabe por quê que eles não têm coragem? Porque, em primeiro lugar, eles não amam a verdade dessa palavra, porque quem ama a verdade dessa palavra morre por ela, morre pela verdade que acredita. Morre pela verdade que acredita. Então, hoje nós temos milhares de pastores, tudo assim, ó, quietinho, com a boca fechada. Sabe por quê? Eles estão com medo de perder o cargo, de perder a posição ou de ser excluído do ministério. Eu vou dizer uma realidade para você que está me vendo aqui hoje. Você não está pronto para ser discípulo de Cristo. Porque se você tem medo de falar a verdade, de lutar pela verdade, com medo de perder o seu cargo, com medo de ser excluído de um ministério, você não pode seguir a Cristo. Você não está pronto para seguir a Cristo. Porque se hoje você tem medo de falar a verdade, porque tem medo de perder o seu cargo, se alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar para você, você nega Cristo ou não, eu vou puxar o gatilho, você vê o gelo da arma na sua testa, será que você vai dizer não pode atirar, sendo que você tem medo de defender a verdade, sendo que você se apegou a um ministério e não a Cristo?
Eu não tenho que pegar-se ao ministério, eu tenho que se pegar a Cristo. Eu tenho que ser defensor dessa verdade, como Jeremias, como Isaías, como Obadias, como Sofonias, como Abacuque, como todos os profetas, como Micaías. Porque quando chamam Micaías, tira Micaías da prisão. Um moço vem dizendo, seja a tua palavra, como a palavra de todos os 400 profetas, que está dizendo, sobe que Deus é contigo, seja a tua palavra também assim. O que disse Micaías? Micaías, ele sabia que está diante de 2 reis e diante de 400 profetas. O que ele disse? Vive o Senhor meu Deus, que aquilo que Deus me mandar falar, eu falarei diante do rei. E quando ele chegou lá, ele não ficou com medo de apanhar. Ele não ficou com medo de tomar um soco na boca, como tomou de Zedequias. Ele não ficou com medo de voltar para a prisão. Mas ele falou justamente a verdade que Deus mandou ele dizer. A realidade é que hoje nós temos uma multidão de pastores, mas não voltado para Cristo, não voltado para a verdade. Está vendo tudo quanto é porcaria chegando dentro do ministério, está vendo as portas estreitas sendo alargadas para a vaidade, e eles estão bem quietinhos assim, ó, fazendo vista grossa, não estou vendo nada, não sei de nada, viu? Ih, não sei de nada. Não, eles vão tratar com Deus. Se eles vão tratar com Deus, você também vai. Porque você não tem coragem de falar a verdade. Você não tem coragem de defender a realidade. Eles estão transformando a igreja dia após dia, como já fizeram uma grande transformação. Uma grande transformação, e vocês não fazem nada. Vocês continuam apoiando. Vocês continuam apoiando, só que coloca uma coisa na sua cabeça. Quem sustenta? Quem sustenta quem? Nós, a igreja, que sustentamos eles. Não é eles que sustentam nós. Não é eles que sustentam nós. Somos nós que sustentamos a eles. Se hoje nós temos milhares de igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, se hoje eles têm um carro de luxo para poder andar, se hoje eles têm apartamento de luxo que não era para ter, se hoje eles têm mansão que não era para ter, é com nosso dinheiro, é com o dinheiro da tua igreja que manda todo mês para lá. E agora, por que você tem medo de falar a verdade? Hein? Por que você tem medo de defender a verdade? Porque nós vamos continuar aceitando a implantação da vaidade, a implantação de tudo que eles fizeram. Por que a gente aceitou uma igreja pintada de preto e um jogo de luzes parecendo uma boate dentro da igreja e ficar quietinho? Por que os nossos pastores ficam quietinhos? Porque eles têm medo. Infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar não é boa. Você não foi chamado por Deus. Foi o homem que te levantou e te colocou aí na posição que você está. Porque se você fosse levantado por Deus e amasse a doutrina verdadeira da palavra, você não ficaria com o seu bico fechado. Você não ficaria com a sua boca fechada com medo de perder o seu cargo. Viu? Com medo de perder o seu cargo, que muitas vezes não foi nem Deus que colocou, com medo de você perder o cargo que o homem te colocou aí, viu? Infelizmente é triste, mas vamos defender a verdade. Deus me chamou para defender a verdade e nós vamos defender com unhas e dentes a realidade. Nós estamos sendo bem claros, nós não aceitamos essa igreja pintada de preto, nós não aceitamos essa igreja que parece uma boate, nós não aceitamos a vaidade que principalmente Davi Neto e a sua esposa está implantando dia após dia dentro da igreja, e assim, ó, na cara dura para todo mundo ver. A gente não aceitamos, viu? Não aceitamos. Que Deus te abençoe, que a mão de Deus alcance a tua vida e Deus tenha misericórdia de você, pastor. Você que não tem coragem de falar a verdade. Se inscreva no canal e nos ajude.